Recomendamos que você escute mais de uma vez para que você possa absorver o máximo de informação possível e ampliar ainda mais o seu nível de conhecimentos. Compartilhe este conteúdo com o máximo de pessoas para que você possa estar ali iluminando, abençoando ainda mais outras vidas. Curta, comente e siga o perfil compartilhando nas suas redes sociais. Provocação filosófica do dia: o prolongamento do vazio, a busca pela vida abundante em um mundo decaído. A questão do prolongamento da existência humana, quando dissociada da estrutura ética e teológica dos valores de Cristo, representa um dos maiores dilemas ontológicos da contemporaneidade. Se observarmos a vida apenas como um fenômeno biológico, uma sucessão de batimentos cardíacos e sinapses neurais, corremos o risco de ignorar a finalidade última para a qual o ser humano foi criado. A Bíblia Sagrada estabelece desde o Gênesis que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, imago Dei, o que lhe confere uma dignidade que transcende a mera sobrevivência instintiva. No entanto, essa dignidade não é automática, ela é mantida e expressa através da conformidade do agir humano com a vontade divina. Quando a humanidade busca entender seus dias na Terra através da ciência ou do cuidado pessoal, mais negligência, a retidão moral e os preceitos de Cristo, ela cria uma distorção perigosa. O intelecto desprovido de uma bússola moral cristã não torna o homem necessariamente melhor, mas apenas um ser mais capaz de sofisticar seus desejos mais primitivos. Sem o freio do Espírito Santo e a orientação da palavra, a mente humana passa a servir ao que o apóstolo Paulo chama de obras da carne. Isso está bem evidente no livro de Gálatas, a carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos do 19 ao 21. Nesse estado, a razão é sequestrada pelo egoísmo, pela busca de poder e pela autopreservação a qualquer custo, transformando o dom da vida em uma ferramenta de destruição. Ao analisarmos a natureza da vida sem princípios, precisamos recorrer ao conceito de queda. Em Gênesis, capítulo 3, a entrada do pecado no mundo não apenas trouxe a morte física, mas fragmentou a psique humana. O homem, que antes vivia em harmonia com o Criador, passou a ser governado pelo medo e pela vergonha. Se um animal age por instinto de sobrevivência para se alimentar e procriar, ele o faz dentro de uma ordem natural limitada. Todavia, um ser humano dotado de inteligência, mas vazio de moralidade cristã, utiliza essa inteligência para potencializar esses mesmos instintos de forma desproporcional. Sendo assim, a cobiça, que no animal é apenas a busca pelo alimento imediato, no homem imoral, torna-se a exploração sistêmica de nações. A agressividade, que no animal é defesa de território, no homem sem Cristo torna-se guerra tecnológica e opressão. A Bíblia nos adverte em Jeremias capítulo 17, versículo 9, que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Portanto, prolongar a vida de quem cujo coração não foi regenerado pelos valores cristãos é, em última análise, dar mais tempo para que essa perversidade se refine e se expanda. A inteligência sem Cristo é como uma arma potente nas mãos de uma criança ou, como proposto, a mente de um pensador servindo aos instintos de um predador. A vida cristã é fundamentada no conceito de metanoia, ou arrependimento, que significa uma mudança completa de mente. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, somos exortados: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esta renovação é o que impede que a inteligência humana se torne escrava da irracionalidade do pecado. Quando uma pessoa vive muitos anos sem essa transformação, ela acumula o que as escrituras chamam de tesouros de ira,
Está lá em Romanos, capítulo 2, versículo 5. O valor de um dia de vida não é medido por sua duração cronológica, ou o cronos, mas pela sua qualidade espiritual, o kairos. Jesus Cristo afirmou em João capítulo 10, versículo 10, que veio para que tivéssemos vida em abundância. De sorte, caros ouvintes, que esta abundância não se refere a viver 100 ou 200 anos, mas a viver em uma dimensão onde cada ato é pautado pelo amor, pela justiça, pela verdade, pela dignidade. Uma vida longa e vazia de princípios é uma contradição em termos de valores. É um vazio existencial que se arrasta no tempo. A longevidade de Matusalém, relatada em Gênesis capítulo 5, versículo 27, não teria nenhum significado para a história da redenção se não estivesse inserida em uma linhagem que, eventualmente, culminaria na preservação da fé através de Noé, que andava com Deus. A ausência de moralidade transforma a mente humana em um instrumento de autojustificação. No livro de Juízes, há uma frase recorrente que descreve períodos de caos. Cada um fazia o que parecia direito aos seus próprios olhos. Está lá em Juízes, capítulo 21, 25, o versículo. Este é o retrato perfeito da mente pensante a serviço do instinto, como foi falado anteriormente. Quando o ser humano descarta os valores de Cristo, como o sacrifício pessoal, a humildade e a caridade, ele estabelece a si mesmo como o Deus de sua própria existência. A razão, então, passa a ser usada para criar desculpas intelectuais para a maldade. E o orgulho, que é a raiz de todos os pecados segundo a teologia clássica, utiliza a capacidade de pensar para construir torres de Babel modernas, monumentos à autonomia humana que ignoram a soberania de Deus. Prolongar esses dias de rebeldia não é benefício, mas um prolongamento do sofrimento e da desordem. Como diz lá em Salmos, capítulo 90, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. A sabedoria aqui mencionada não é o acúmulo de informações técnicas, mas o entendimento de que a vida só tem sentido se for gasta para a glória de Deus e para o bem do próximo. Afinal de contas, fomos criados e formados segundo o coração de Deus para a sua glória. A verdadeira vida sob a perspectiva cristã requer a morte do eu egoísta. Jesus disse em Mateus, capítulo 16, versículo 25, que qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Este paradoxo é cerne da existência humana. Aqueles que buscam prolongar a vida física a todo custo, ignorando a saúde da alma e a retidão dos atos, estão tentando salvar uma bios, ou vida biológica, enquanto perdem sua zoe, vida espiritual divina. Uma sociedade que valoriza apenas o prolongamento dos dias, mas despreza a santidade e a moralidade, está fadada ao colapso ético. A mente humana, quando não está sob o domínio do fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, conforme está descrito na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 23, fatalmente cairá sobre o domínio dos instintos mais baixos, mas com a perversidade adicional de saber exatamente o que está fazendo. A irracionalidade do pecado é amplificada pela racionalidade do intelecto, criando um ciclo de existência que consome o mundo e a si mesma sem nunca encontrar satisfação, pois vazio moral é um abismo que o tempo sozinho não pode preencher. Estendendo a explicação da provocação filosófica. Bom, se a gente pegar aqui filósofos clássicos,
não ligados, né, pessoas não ligadas ao mundo cristão, a gente percebe ali, nós passamos a perceber que já tinham uma preocupação, né, desde aí dos primórdios da humanidade, em relação ao vazio existencial, a uma vida sem propósito, a uma vida sem moralidade. E a moralidade aqui abordada não é aquela politizada nos tempos atuais, que nada tem a ver com uma real ética, com reais valores humanos, e sim com jargões políticos aí, muitos deles desnecessários. A máxima socrática nos diz aí que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Já Aristóteles nos adverte: a vida no sentido de nutrição e crescimento é comum até às plantas. A vida dos sentidos é comum ao cavalo e ao boi. Resta, pois, a vida ativa do elemento que possui razão, ou seja, nós, seres humanos. Blaise Pascal, que era matemático e filósofo cristão, aborda a miséria do homem sem Deus e a tentativa de preencher o tempo com distrações. Ele nos diz: este abismo infinito não pode ser preenchido senão por um objeto infinito e imutável, ou seja, pelo próprio Deus. Immanuel Kant, um dos célebres filósofos, estabelece o seguinte: duas coisas enchem o ânimo de admiração e veneração, sempre novas e crescentes. É o céu estrelado acima de mim e a lei moral em mim. E aí eu termino esses exemplos com Agostinho de Hipona, ou conhecido como Santo Agostinho. Fizeste-nos para ti, e o nosso coração está inquieto enquanto não descansar em ti. Então, trazendo até muitos filósofos, até exemplos fora do meio teológico e alguns dentro do meio teológico, cristão, a gente consegue perceber essa busca pelo preenchimento do vazio da alma, essa busca por uma vida mais regrada, uma vida com propósito. Então vamos lá. Partindo do princípio que a humanidade ela gasta muito dinheiro mesmo, com pesquisas científicas para o prolongamento da vida. Isso é interessante, isso é bacana, isso é muito bom. Quisera que todas as pessoas pudessem viver cada vez mais, porém, uma vida com valores e com princípios, porque do que adianta viver para causar o mal ou principalmente para sofrer o tempo todo um mal que não é natural seu, não é próprio seu, não precisa se prostrar diante do sofrimento, não precisa se prostrar diante da maldade, da perversidade. Por que viver uma vida infeliz? Por que viver uma vida longe de sentido, longe daquilo que nos é próprio? No caso, nós temos corpo, somos formados por uma amálgama de corpo, alma e mente. E o que é a morte e o que é a vida diante disso? A vida é aquilo que nós temos um propósito dado por Deus para que cada um de nós, dentro dessa missão também, dessa vida, a gente execute da melhor forma possível, nós possamos aproveitar esta oportunidade de estarmos aqui, de compartilharmos aquilo que Deus nos deu uns com os outros. E a morte, o que é a morte diante de tudo isso? O corpo físico, ele retorna à terra, à sua origem. O espírito, ele retorna a Deus, porque ele é uma partícula de Deus, ele vai retornar até ele. O espírito que nos foi soprado nas narinas é parte de Deus, esse espírito, e retorna a ele. E aqui vai um adendo: é por isso que, se nós, seres humanos, olhássemos uns para os outros com a devida importância que nós temos, porque você é parte de um Deus, de um ser soberano, supremo. Então eu tenho que olhar para você com devido respeito, e vice-versa. Todos nós devemos nos enxergar com este valor, porque nossa vida, acima de qualquer coisa, ela tem um valor inestimável. Por isso que ela foi comprada com o sangue do Cordeiro Santo de Deus, ou seja, do próprio Filho unigênito, puro e santo de Deus. Por quê? Porque a nossa vida é parte dele, então tem que voltar para ele de alguma forma, tem que ter esse resgate. Isso aqui falando em palavras mais simples, tá? Para entender. Eu trarei futuramente uma explicação mais aprofundada e filosófica acerca desse tema, que é muito importante. Mas e a alma, Tiago? Como é que fica a questão da alma nesse contexto? A alma
é a nossa essência, é o nosso legado. A morte ela pode tirar todos os seus bens materiais, ela pode aniquilar a sua carne, mas ela não pode aniquilar a sua essência. E aqui é o fechamento. A essência é quem você foi durante o seu período aqui na Terra, a sua vida. A essência é quem você é enquanto você está vivo. É o legado que você deixará para a posteridade. É como as pessoas te vê, te enxerga. Então, se você é uma pessoa boa, justa, misericordiosa, você ficará, o seu legado irá perdurar, irá durar durante gerações. Mas se você é uma pessoa perversa, uma pessoa vazia, uma pessoa amoral, imoral no caso, esse legado não perdura durante muito tempo. A pessoa será esquecida, será jogada no limbo do esquecimento. E aí, se a essência dela foi péssima, foi ruim, imagina o que acontecerá com o espírito. Porque a carne já se foi, já se esvairiu a vida, a carne foi embora, já apodreceu. E o legado, tão podre quanto a carne que já foi, e o espírito? O que restará desse espírito? O que será, Qual será o futuro dele? Ele irá retornar para Deus de alguma forma, mas para que ele possa julgar se este espírito, esta responsabilidade que nos foi dada por Deus para cuidarmos dessa partícula dele, se vai voltar para ele ou se será jogada fora, lançada fora. Por quê? Porque está imundo, está podre, não presta, cheira mal, fede, no caso. E Deus é um Deus puro, então a impureza não pode estar próximo a ele, entende? Não fará parte, não faz parte dele. E aí, logicamente, teologicamente falando, será lançado no lago de fogo. Por quê? Porque o fogo é o que purifica, é o que destrói as bactérias, é o que mata os organismos impuros. Então, por isso. Bom, meus queridos, minhas queridas, fica aqui a provocação filosófica de hoje. Peço a vocês que se inscrevam no canal e compartilhem este conteúdo, este material de grande valor, de grande importância para você que busca o crescimento da alma, o crescimento do espírito, o crescimento do seu intelecto. Saiba que o conhecimento nos é dado para que possamos compartilhar com o nosso próximo, para que ele também tenha oportunidade de crescimento. Um forte abraço e até a próxima provocação filosófica comigo, Tiago Oliveira, o TH Historiador.